Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e isto será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify e no Instagram em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Pode Isto Ser Terapia. Sejam bem-vindos. Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Mais uma vez, antes de começar, vamos agradecer os comentários, o apoio e os seguidores que Tem têm surgido. Sim, não só no Instagram, mas no Spotify E no Applecast. e no Applecast. Agora vamos falar mais do Applecast, porque nós já colocámos este podcast na aplicação da Apple também, mas não tínhamos falado Nós e já há falamos pessoas que muita estão vez. a utilizar. Obrigada por isso também e vamos publicar mais vezes o link. Sim, e deem a cotação das estrelinhas, Sim, lá também dá para dar. essa cotação das interação é estrelinhas. importante. Hoje vamos manter outra vez uma frase, não é? Sim, E esta frase vem de uma página do Instagram, contente.vc, e é uma frase muito pequenina que diz assim: pensamentos não são sentenças. Uma frase tão pequena e tão impactante. exato. Eu acho que esta frase devia estar, como muitas outras, escrita em vários post-its, em vários sítios por onde eu passo, porque se eu pensar lá atrás e rever, no fundo, todos Sim. os vários episódios da minha vida, eu fiz isto sempre. Todos os meus pensamentos, ou grande parte dos meus pensamentos, normalmente os mais negativos, Sim. contra mim, tornaram-se sentenças em muitos momentos. Sentenças no sentido de serem realidade? Sentenças no sentido de serem realidade e de ditarem não só aquilo que eu acreditava, como a forma como eu me colocava e agia em função dos outros. E estes pensamentos não só sobre mim, mas sobre os outros. Eu empatizo na totalidade. Acho que não sei a partir de quando é que começo a ter essa consciência. Sim. Sei que agora, olhando para trás, se for pensar na infância, na adolescência, não só as minhas crenças, como as crenças dos outros, eu muitas vezes as absorvia e elas passavam a ser também algo mandatórias dentro de mim. Muito no sentido de algo que já falámos anteriormente, que às vezes a influência que os outros têm sobre nós, não é? No momento em que tu... Primeiro há uma grande parte da vida em que tu estás a absorver dos outros também para te construir, não é? E nessa fase, se não houver responsabilidade emocional dos adultos que estão à tua volta, tu vais mesmo absorver ou acolher para dentro de ti. E tu começas com essa base, não é? Exato. Acho que tens de ter uma é base. essa a parte que me preocupa e que nós agora temos muito cuidado com os miúdos que estão à nossa volta, não é? Mas que em determinada fase da minha vida eu senti que não houve assim esse cuidado e eu muita coisa que eu ainda hoje rumino ou desconstruo acerca de mim que eu absorvi nessa altura. E aí eu percebo até onde é que ela vai e o impacto que ela pode ter. Eu acho que depois, só em consulta, é que comecei o caminho de desconstruir essas crenças, né? Que acabam por ser a maioria delas, da mesma forma que tu, Sim. negativas, e muito lentamente, percebendo que eu não era aquilo, né? E desconstruindo o quanto elas me limitavam. E eu acho que ainda hoje faço isso, ainda hoje desconstruo muitas delas. Sim, isto remete-me imediatamente, e tendo em conta aquilo que tu estás a dizer, para esta ideia de quando nós, e vou pegar nas crianças por razões óbvias, não é? Porque também é mais fácil, nós dificilmente fazemos isto a adultos diretamente. Nós fazemos isto aos adultos, mas muitas das vezes nas costas, não é? Aquela pessoa é isto ou é aquilo porque eu vi que ela fez isto ou aquilo, mas dificilmente lhe vou dizer diretamente desta forma. Nas crianças nós não temos tanto esse filtro porque temos esta ideia de... Sim, somos superiores. Exato. E nós dizemos, esta criança é má. Quando o que nós estamos a pensar é que aquela atitude que aquela criança teve é que não foi boa, ou foi má, ou foi incorreta. E isto faz toda a diferença. Porque a atitude ser classificada é diferente de classificar a pessoa. Tal e qual. Sim, as atitudes caracterizam uma pessoa, mas não a definem propriamente. Porquê? Porque as atitudes podem ser alteradas. A personalidade à partida pode desviar mais ou menos. Não quero entrar por caminhos que não conheço demasiado, mas dificilmente há aqui traços de personalidade que se vão mantendo, não é? E que vêm de uma linha desde o início. E as atitudes podem ser alteradas.
Sim. E isto faz toda a diferença. E aqui quando eu pensei e quando caiu os pensamentos não são sentenças, claramente que isto vem daí também, de aquilo que me foi dito, também foi nesse sentido de tu és isto, tu és gorda. Só há pouco tempo é que comecei a desconstruir a ideia de estar gordo e É ser diferente. gordo. Sim, sim, sim. Porque se eu estivesse gorda, estar é efetivamente algo que se pode alterar. O estado altera-se. Ser é muito mais difícil, não é? Sim, 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 sim. Quando nós dizemos ser, por exemplo, assim, eu sou do Sporting. Sou para a vida toda. Eu não estou do Sporting hoje e Exato. amanhã de outro clube. Eu sou, não é? E portanto, isto, e não só a ver com o peso, com mesmo esta ideia de ser capaz de fazer outras coisas, ser capaz de falar em público de forma coerente e eloquente, ser capaz de desenhar, ser capaz, agora estou a tirar coisas para o ar, mas o dizer-se isto é focar-se naquilo que a pessoa é capaz de fazer e faz com que seja bom sem ser sentença, no sentido em que tu não passas a ser só aquilo, mas percebes que aquilo é uma coisa que é boa e que tu podes melhorar ou não continuar, não é? Sim. O mesmo se passa ao contrário, e é mais fácil, eu acho, nestas coisas, nesta parte que é pior, não é? Que é má, de tu dizeres que tu estás a ter uma atitude que não é a melhor, mas tu não és necessariamente aquilo, tu não estás a definir a pessoa a partir dali. Para mim faz toda a diferença por isso mesmo, porque ao definires alguém pela sua atitude, tu estás a definir um traço de personalidade. E é super limitativo, não é? É até um bocadinho injusto. Sim, Eu lembro-me que eu sentia isso, para além de ter sentido na pele, sim, eu acho que todos já passámos por isso, mas eu lembro-me que eu trabalhei num sítio onde haviam irmãos. sim. E eu lembro-me que muitas vezes a mãe, quando os trazia, fazia essa distinção. Então eu lembro que em determinadas atividades, um deles, a primeira coisa que ele dizia era sempre: não, eu não consigo, eu não vou ser capaz de fazer isso, eu nunca vou ser capaz de chegar aí. E estamos a falar, era uma criança com 5 ou 6 anos, como é que ela já podia ter tão incutido nela que nunca seria capaz de ultrapassar uma coisa como um simples desenho, ou uma simples atividade, ou aquilo mexia imenso comigo. Porque havia, à partida, como aquilo era um relato que a mãe vinha, ou às vezes até intervinha um bocado nas atividades que tínhamos, como aquilo já o tinha desmoralizado de tal ordem que ele já tinha posto para ele que ele era aquilo. Sim, Que ele era um incapaz, o que não iria conseguir, e quando ele era incrível. sim. E puxar por ele nesse sentido, até ele conquistar determinadas competências em que percebesse que podia ter autonomia e fazê-lo sozinho, foi um caminho difícil e ali de algum E empenho. quando nós estamos a falar em crianças, eu acho que a responsabilidade ainda é maior, porque isso É vem muito sempre de um grande, adulto. sim, muito grande. Porque quem tem a maturidade são os adultos que estão à volta, não é? Depois, quando isso se prolonga e passa para a vida adulta dessa criança, ainda se torna mais. E eu acho que ainda é mais difícil de desconstruir, porque foi Sim, desde mas muito cedo a é acreditar nisso. mas mesmo às vezes nós tendo consciência, eu acho que é um vício que tem tido em termos de sociedade, né? A cena do tu és chato. Eu lembro-me que o meu sobrinho que reclamava imenso quando às vezes isso nos saía, que ele Uhum. dizia: eu não sou chato, isso não se diz. Ele sabia que ele estava Sim. errado e muitas vezes nós olhávamos e pensávamos, ainda esta semana isso aconteceu e nós estávamos a falar sobre isso e ele próprio explica isso. Porque é muito fácil tu ouvires tantas vezes por repetição a mesma coisa e adotares essa crítica para ti, não é? E Tipo, depois vai toldar toda a forma como tu te vais colocar, não é? Se eu digo isso, não é? E tu não és capaz e eu não, ele não é dessas atividades, ele não gosta, ele nunca consegue fazer. sim, Eu, claro que eu não, se eu não consigo fazer, eu vou acreditar nisso, não é? E, portanto, aquilo que era um pensamento, neste caso, de um outro adulto, vai tornar-se a minha realidade. E, portanto, eu vou dizer à partida que eu não sou capaz, sim, seja em miúdo, depois agora, mesmo já em adulto, e estou a pensar no meu caso, eu à partida vou dizer que não sou capaz, porque eu já pus na cabeça que, ou porque tentei e não resultou, ou porque olhei para quem costuma fazer e eu não me enquadro naquelas pessoas e então vou dizer que não sou capaz, e portanto isso vai toldar a forma como eu vou ou nem sequer vou para a experiência, porque mesmo ao ir, eu já posso ir a achar que não vai resultar, que vai ser péssimo ou que vou falhar, e isso também vai toldar a experiência em si. E noutros casos vai mesmo coibir de ir, porque na minha cabeça eu não vou ser capaz, provavelmente, e este provavelmente tem muito pouco impacto, por uhum, mais que eu diga, eu se calhar não sou capaz.
mas não vai ter tanto impacto ao ponto de há sempre uma possibilidade de seres, portanto vai. E isso vai ser uma sentença à partida que vai influenciar toda a experiência e Eu, todo o momento. eu lembro-me que eu comecei a fazer exercício físico quando deixei de fumar. Antes disso era profundamente sedentária. Ao ponto de, imagina, numa atividade dos escuteiros, por exemplo, que tu fosses de bicicleta num percurso de tempo, eu precisava sempre que alguém me ajudasse. Ok. E então eu decidi recuperar alguma atividade física quando deixei definitivamente de fumar. E eu ali despertei para um lado, ou expus-me numa situação que eu não me expunha antes. Porquê? Porque para além de ter excesso de peso, era estar num local em que eu me sentia brutalmente julgada, não é? Porque para além de ser com menos capacidade física, como se alguém que começa inicialmente num ginásio tivesse Sim. capacidade física, não é? E o ambiente do ginásio para mim era super intimidatório. E eu não me sentia mesmo nada confortável. Sim. Até começar a treinar com a Inês e começar a ter algum reforço positivo em termos de função do corpo, eu tinha mesmo este ruminante ativo o tempo inteiro, que era a mesma questão que tu sentias em relação à praia. Eu sentia com as primeiras idas ao ginásio. Eu habituei-me a treinar de manhã porque eu escolhia ir ao ginásio quando não havia lá ninguém. E então, ir para a passadeira, eu ia sempre num momento em que houvesse o menos contacto possível. Mas mesmo assim, o meu diálogo interno era sempre de alguém que se estava a castigar, que é, eu já tinha conquistado aquele... Eu não conseguia ver isso como conquista nenhuma. Sim. Eu levantava-me e ia-me porque era uma coisa que eu estava predisposta. Já estava no programa. Sim. Também. E então havia um compromisso perante uma data de pessoas, para além de mim, de fazer aquilo, de cumprir aquele plano. Mas internamente eu não estava em flexibilidade. Eu estava em autoflagelação na mesma. Okay. Porque eu fui, mas eu era a menos capaz. Eu era a que não tinha resistência, eu era a que não aguentava o peso, eu era a que tinha que parar a todo momento com exercícios de carga e aquilo frustrava-me imenso. Mas eu não conseguia dizer que aquilo era uma frustração, porque eu tinha que corresponder. Então eu mantinha-me naquela exigência e eu ia, efetivamente. Mas para além daquilo não ser prazeroso, internamente, o meu diálogo interno era uma sentença. Eu estava constantemente Sim. a castigar-me. E estavas a colocar-te naquele lugar de incapacidade, não é? Eu já ia logo em inferioridade, não é? Tipo, eu já ia sempre naquela do que ninguém me veja. Sim. Não é? E ia sempre naquele horário que eu sabia que naquele horário não havia ninguém. Depois comecei a perceber que havia uma aula de pump. A minha segunda conquista foi ir à aula de pump e ficava no fundo da sala. Quando alguém falava diretamente comigo, eu morria. Porque eu não... Para já não queria aquela exposição, sabes? Sim. E quando saía de lá ia sempre naquela do... Que vergonha, sabe? Então, nada daquilo era prazeroso. Depois, em consulta, é que eu já sabia que isto ruminava dentro de mim e ainda não tinha levado aquilo para consulta. Okay. A primeira vez que eu desabafo isso de uma forma aberta foi quando eu comecei a conseguir ir desconstruindo este mito de que eu ia ser, num curto espaço de tempo, eficiente. Era Sim. impossível. O meu corpo não reconhecia ou pelo essas menos funções. eficiente, Eficiente eu já tendo era em conta que eu ia, aquilo. Exato, não é? era eficiente tendo em conta o objetivo que tu tinhas e o que As idealizaste como expectativas. eficiente. Exato, entramos outra Sim, vez nas expectativas. sim. Eu queria não me sentir numa posição de inferioridade, né? Sem dar tempo Mas ao porque corpo tu é de que colocaste construir. os outros todos superior a ti. Totalmente. Exato. E as pessoas estavam-se a borrifar para mim. Sim, normalmente à partida. As pessoas estavam-se a borrifar para mim, de todo. Mas eu lembro-me que até construir isso foi mais de um ano a ir. Eu aí os pensamentos, porque essa questão do compromisso, como eu tenho um compromisso com outras pessoas, Isso para vou mim cumprir, funciona. eu não. O pensamento era limitador ao ponto de eu não vou ser capaz, portanto eu não vou. Ok. E não ia. Eu tive isso. Adiava o procrastinar. Eu tive Eu adiava, não vou agora porque eu não consigo, ou não vou porque não dá. Depois as tais desculpas do tempo, o trabalho, o cansaço. Era muito assim. E eram pensamentos. E eu cheguei a falar nisto com a Marisa, que normalmente treinávamos às quintas-feiras. Segunda estava tudo bem, as coisas estavam sendo preparadas, sim, horário marcado, está tudo. Terça-feira passa, quarta-feira já começa a ser difícil. Quinta-feira de manhã já estamos a arranjar desculpas para não ir. E tive ali uma fase que a Marisa teve que falar e dizer, bem, como é que vai ser, não é? Não há assim tantas desculpas todas as semanas para isto acontecer. Portanto, temos que perceber o que é que está a passar. E foi aí que eu tive que verbalizar quando e como é que isto acontecia e comecei a perceber que à medida que o dia ia chegando do treino, eu ia ficando cada vez mais ansiosa e cada vez mais preocupada com aquela altura e a 2 horas do momento eu não vou ser capaz de ir. Mas para mim era arranjo uma desculpa,
vai estar tudo bem, de certeza, não há problema, porque também ninguém me pode obrigar, Uhum. um bocado assim. E passando até que tivemos que ter uma conversa séria. Eu acho que limitantes ao ponto de eu não fazer alguma coisa, o maior ponto de fragilidade para mim que eu senti foi quando eu tive um episódio pós-Covid, pós-período de Sim. Covid. Foi um período muito intenso para quem trabalhou na área da saúde, né? Sim. Quase 2 anos. E há um momento nesse pós em que eu tive um episódio de síndrome vertiginosa, que para mim foi, até hoje, de tudo o que já passei do ponto de vista físico, Sim. a situação mais incapacitante que eu tive em toda a minha vida. Porque não foi só o recuperar daquilo, foi a primeira vez que eu tive a manifestação física a sério de ansiedade. Sim. E então, o momento em que eu pensava que eu tinha que sair de casa era brutalmente incapacitante. O meu pensamento começava a carburar naquilo, assim, no momento em que eu despertasse, começava a pesadelo. Ok. Era, vou ter que sair de casa. Eu quando chegava lá abaixo, ainda numa fase muito recente do episódio, eu não conseguia, do ponto de vista cerebral, assumir demasiados estímulos ao mesmo tempo. Ok. Então, sair, mover-me, a ativação de som, o movimento dos carros, a luz, eu não conseguia gerir tudo ao mesmo tempo. Era como se o meu cérebro estivesse de tal forma sobrecarregado. Tivesse que sequenciar aquilo que Eu ia agora viver. vejo que havia com certeza algo mais a manifestar-se. Tipo, havia também um cansaço extremo, do ponto de vista emocional, depois de tudo o que passámos naquele momento, eu ainda não me tinha dado o privilégio de poder descansar desse momento, Sim. mas o episódio teve mesmo muito impacto na minha vida e foi a primeira vez que eu tive uma manifestação física de stress ao ponto de ter um episódio de pânico, não é? Acho que ao Mas que metro. começou pelo pensamento em si. A primeira vez que eu manifestei o episódio eu não percebi como é que começou. Ok. O problema foi a emoção, a emoção que aquilo me gerou de incapacidade, ou seja, eu no momento em que eu chego à rua e começo a ser bombardeada com os estímulos todos, eu pensei, eu nunca mais vou recuperar a minha vida. Eu vou ficar incapacitada, eu nunca mais vou conseguir fazer a minha vida sozinha, eu não consigo Ok. fazer um percurso de casa-trabalho sozinha sem pensar Que é que avassalador. vou morrer. E foi a primeira vez que eu manifestei uma ansiedade a sério. Eu lembro-me que nessa altura, eu às vezes, para desbloquear o momento, ligava a uma das minhas irmãs e dizia só fala. E às vezes ninguém percebia o que era do outro lado, mas também não dava para explicar. Porque eu própria não sabia identificar o que estava a acontecer. Porque eu agora percebo que já tinha algumas manifestações de ansiedade, mas não ao ponto disso incapacitar a minha vida. E naquele momento aquilo já foi brutal para mim ter que assumir isso, do Sim. ponto de vista emocional, e aceitar que aquilo era um mecanismo de defesa da minha cabeça. Ou seja, os meus pensamentos estavam-me a controlar na totalidade naquela fase. Estavam a ser sentenças. Não é? Estavam a ser a sentença total. Eu lembro-me que às vezes com a minha irmã eu dizia mesmo, tipo, fala. E ela falava e eu conseguia chegar à porta do hospital e desmontar. O problema iniciava-se novamente quando eu tinha que regressar para casa. Porque aquilo que para mim foi mais avassalador e que os meus pensamentos construíram foi a minha casa não era um sítio seguro. Porque o episódio tinha acontecido aqui. Ok. E durante ali umas 2, 3 semanas até conseguimos ir devagarinho desconstruindo aquilo, tinha um impacto brutal na minha vida. E eu, desde essa altura, habituei-me a ter este diálogo interno, que é, isto normalmente aciona-se em mim quando eu estou muito cansada. E eu acho que é um mecanismo de defesa. E então, a partir daí, eu aprendi, de uma forma, e é muito devagarinho, eu aprendi a dar um valor imenso a quem passa por episódios de ansiedade, porque é Sim. efetivamente incapacitante. E eu lembro-me de ter que aprender a fazer este diálogo interno, que é, isto é um exagero da realidade, eu não vou morrer, isto não vai acontecer, isto é só uma forma que o meu cérebro tem de alertar. E isto iniciou-se mesmo com o síndrome vertiginoso, porque é mesmo super incapacitante. Tu aí fizeste duas coisas, não é? Por um lado, o pensamento Fiz várias coisas negativo que erradas. tinhas, isso é o que é, não é? O pensamento que tinhas levou-te a criar essa sentença de que vai mesmo acontecer, eu posso morrer na rua, eu posso estar aqui. Eu acho que foi... E o contrário também, Sim. porque depois foi Não faz através mal. dos pensamentos Que eu voltei. voltaste a criar, não sentenças, mas crenças aqui, não é? No fundo, a criar aqui um espaço, mas onde essas crenças eram baseadas na realidade e não. Mas eu aqui, acho que aquilo que foi aqui que houve uma grande aprendizagem em termos de flexibilidade. Sim. Porque eu lembro-me que muitas vezes para quem eu própria aprendi imenso, não é? Porque eu tenho amigos que passam por episódios graves de ataques de pânico e que eu própria, eu aprendi a lidar. Aprendi a estar ao lado sem estar a atrapalhar. Sim. Porque às vezes a pessoa acha que tem que
explicar, dizer à pessoa que tem que se acalmar, ou que Resolver, pior, sim. às vezes é só Aquele mesmo meme do quando estou super irritada e o meu marido diz: acalma-te. "Calma que isso passa". Sim, e eu aprendi com uma amiga minha que infelizmente passa às vezes por episódios desses assim muito agudos, que pá, às vezes é só estares ao lado ou tentares que a pessoa tipo, faça uma contagem, alguma coisa que seja mais mecânica em termos cerebrais. E eu acho que para mim, nessa altura, a aprendizagem maior em consulta foi essa, foi entender que era um mecanismo cerebral e que eu podia ir tentando desconstruir esses pensamentos, ou seja, perceber que era uma exacerbação da realidade Sim. e que não era isso que iria acontecer, porque depois eu às vezes media a pulsação, a atenção e estava igual, eu estava normal. Mas a sensação que tu tinhas era de uma manifestação física, Total. Tu sentes fisicamente. mas fisicamente, nos valores, tu Mas não depois de estavas alterada. coração não tinha alteração nenhuma. E eu lembro, isso aconteceu-me dessa vez e depois tive um menos grave do que esse quando estávamos uma vez de férias, que acho que ainda foi pior, porque foi tipo uma descompressão total. Uhum. Foi quando houve um episódio de descompressão total e lembro-me de estarmos no supermercado e de eu olhar para a minha irmã e dizer assim: não me estou a sentir bem, não me estou a sentir bem, não me estou a sentir bem, não me estou a sentir bem. Qual é que era o meu medo que estava inerente a isto? Era eu ter episódio do síndrome vertiginoso. E cada vez que eu sentia aquela sensação, pensava, eu vou voltar a ter. Sim. E era aí que se ativava a minha ansiedade a um extremo. Mas eu não aceitava que era emocional. Ok. Mas isso porque a manifestação física, naquilo que tu sentias, era muito forte. E a minha rigidez também era muito Claro. acentuada e eu ia lá aceitar que estava a ter ataques de pânico. Eu acho que era muito aí. Durante esse episódio, lembro-me muito bem da conversa que a minha irmã teve comigo e dela me dizer: tens que te dar tipo tempo. E aquilo naquela altura, com o estado que eu estava, não encaixava. Mas eu lembro-me que ela teve que me medir a pulsação para eu ver que não estava. Ela picou-me tipo, a medir o açúcar no sangue para eu perceber que não era uma crise hipotensiva, nem era uma crise hipoglicémia. E naquele momento encaixar que eu estou efetivamente a ter um ataque de pânico. Pois não havia sinal físico nenhum Não. E, que não, corroborasse essa ideia de que não e das era. 2 vezes que me aconteceu foi efetivamente nessa condição, que é quando há uma descompressão de um momento de stress. E o síndrome vertiginoso foi uma coisa que trouxe um pico de stress e de ansiedade muito grande. E lembro-me que em consulta, desmontar era isso, era mesmo assumir que o meu corpo, depois do episódio, precisava descansar. E a Marisa muitas vezes dizia-me: deita-te no chão e deixa não passar nada, não acontecer nada, deixa estar, não há problema. E depois ir de uma forma muito flexível, sem exigência, que era o que era mais difícil para mim, que era eu tenho que estar bem, porque eu tenho que trabalhar. Pois depois Era a exigência que sim. entra tipo uma máquina. E então foi aí que eu me habituei a fazer uma coisa que eu hoje faço com muita tranquilidade e que depois desse episódio não voltei a ter, Sim. que é desconstruir esse pensamento. Eu sei quando entra um pensamento que me está a sabotar e eu já consigo assisti-los sem agarrá-los. Às vezes em relação ao pote também acontece, tipo, Sim, com as sim. coisas mais simples. Sim. Ou quando tu sabes que há uma conversa que tem mais suscetibilidade para ser interpretada de uma forma mais radical ou que estás a expor, olha, da forma como estou agora Sim. e que isso pode ou não ter acolhimento, eu sei que no pós há essa ativação que é, e eu às vezes faço isso mesmo, olha, com a ida à televisão, eu achava que podia ter dito mais coisas, às vezes tenho mesmo que entrar num diálogo interno e dizer, foi o que foi, aconteceu o que aconteceu, era como tinha que ser, está tudo tranquilo, porque a ativação de segurança é uma coisa muito inata. Eu estava a pensar que, apesar de nós estarmos a falar, os pensamentos não são sentenças, o impacto que os pensamentos têm de forma física sem ser física, portanto, uma sensação física que depois, se fores a confirmar, não o está a ser, na realidade. O cérebro é uma máquina, não é? Sim, mas como é que tem esse impacto e essa. É para te proteger, na verdade. Sim, sim. Isso leva-me àquilo que eu também Eu acho que me veio à cabeça Desculpa. desta frase que tem a ver com o podcast que já falei aqui várias vezes dos maus hábitos que estou a ouvir no início e que eles explicavam que em relação ao vício, e levou-me também a esta ideia da compulsão alimentar, até que ponto é que isto não estava associado, de haver um mecanismo em que, e eu estou a explicar isto com as minhas palavras e portanto tudo fora do que é científico e concreto, ok? De alguma forma há um mecanismo do nosso cérebro que nos leva a encontrar, através dos pensamentos, não é? Justificações para ir mantendo o vício, seja de fumar, seja de comer, vou-me cingir aqui àquilo que era a compulsão alimentar, haver sempre uma justificação e que o cérebro tem a capacidade de criar cenários e criar formas de colocar-nos em situações em que percebemos e fundamentamos que precisamos mesmo
daquele vício para nos sentirmos bem. E isto é pensar ou é acreditar que de facto estes pensamentos, se não for de uma forma consciente e trabalhada, podem ser sentenças e levar-nos a agir em função dessas sentenças, não é? Sim, eu sentia um bocado isso com os cigarros. Ok. Eu fumei durante muitos anos e fumava bastante. Eu lembro-me que houve um período em que eu deixei de fumar e eu sentia-me. Para já, acho que o cigarro tem várias formas do vício se manifestar, né? E para mim era tipo companhia. Sim. Era um momento em que eu pensava ativamente. Estava a ter uma situação qualquer no trabalho em que precisava criar uma solução ou alguma coisa que eu precisasse. Aquele momento em que eu ia fumar, né? Para já, cientificamente é comprovado, né? É um mecanismo respiratório Ok. também, né? Sim. Independentemente se Logo estás a aí. pôr uma Sim. toxicidade, mas é aquele um momento em que tu paras ativamente para respirar. Quando eu comecei a criar esta consciência de tinhas que respirar, né? Porque quando, pelo menos eu percebia que quando estava em picos altos de stress vivia em apneia, utilizava o mesmo mecanismo sem o cigarro. Ou seja, eu criava aquele momento em que eu ia lá fora só para respirar de forma consciente durante 1 minuto, que era exatamente o mesmo que eu fazia quando ia fumar um cigarro, mas sem o cigarro, ou seja, Sim, aquele sim, a parte hábito tóxica. ajudava-me a pensar na mesma. E eu lembro-me que o tabaco tinha muito essa função, tinha a função da companhia e do pensamento, ao mesmo tempo que me ajudava a controlar a ansiedade, que na verdade eu já tinha, mas que eu não entendia Sim, como que não sendo. conhecias, sim. Que eu depois tentei substituir pelo exercício, a compensação da ansiedade através do exercício, e que a mim ajuda-me Teve bastante. impacto. Tem, porque há determinados rituais que se eu cumprir, a respiração ativa é uma delas, o exercício é outra, mesmo que os dias sejam mais pesados, mesmo que eu já use outros mecanismos, não é? Que eu já consigo reconhecer quais são as toxicidades que me ativam do ambiente externo, ajuda-me a estar muito mais regulada. E aí os pensamentos de sabotagem são muito menos efetivos. Ok. Pois, este síndrome do impostor, não é? Sim, totalmente. Por isso é De... que eu acho que tu seres atento às tuas próprias necessidades e investires num trabalho de autoconhecimento, não é? É a ferramenta máxima para teres formas de ir-te ajustando ou te ires regulando sozinho, Porque, não no é? fundo, o autoconhecimento, e mais uma vez, fora do que é a parte científica e de quem sabe profissionalmente sobre isso, acaba por ser tu teres consciência quem és, do que queres ser. Portanto, passa tudo por nós estarmos conscientes daquilo que. E isso ajuda-nos a distinguir o que é real do que não é, o impacto que vai ter determinada ação do outro, Uhum. que impacto é que eu também vou ter ou antecipar isso e tentar perceber a ação que eu vou ter até para mim própria, Sim. não é? E passa muito, e tem passado muito, por exemplo, quando começam as sessões e a Maria diz, então, como é que esteve? E eu comecei por dizer muitas vezes, foi tranquila, ou estive tranquila, e aquilo soava-me estranho porque não se trata de estar tranquila, Uhum. trata-se sim de estar muito mais consciente do que se vai passando, do que eu vou conseguindo fazer, o que não quer dizer que eu passe a controlar mais. Não, não, Não não. controlo necessariamente as minhas ações, não, então era altamente contida, Não, não o vivia objetivo não é nem esse, não é? exato, Exato. mas de facto é muito mais consciente. Ou a ação consegue ser consciente, quando a ação é impulsiva e não consegue ser consciente, consegue ser consciente a forma como eu vou gerir o impacto dessa ação, seja em mim, seja no outro, a forma como o outro reage também, eu consigo de forma consciente, seja no momento ou depois, gerir tudo Uhum. isso. Eu acho que aqui o ser consciente faz toda a diferença e o autoconhecimento passa por É isso, não é? único. É isso, acho que conheceres-te e investires numa relação contigo mesma, não é? Ao ponto de te ires conhecendo e saberes que esta característica, por exemplo, é uma característica que eu tenho, Sim, isso faz com que, à medida que a situação vai acontecendo e que tu vais conseguindo ir abafando o ruído interno, não é? Vai-te dando cada vez mais esta sensação de confiança, que é aconteça o que acontecer, tu sabes que esse sabotador existe, não é? Mesmo situação daquele episódio que eu contei antes de quando cheguei ao episódio da Oncoglam e que senti sim, que não era suficiente para estar ali. Isto já está a capacidade de dizer, oh, está aqui, não é? Mas eu vou estar na mesma. exato. Eu vou permanecer na mesma, vou facilitar-me ao máximo, porque eu acho que este trabalho interno ajuda-te a criar esta flexibilidade, que durante determinado tempo da tua vida, se tu precisares de sobreviver, vais ser muito mais rígido do que flexível. Sim, Pois o objetivo é te flexibilizando. Isso a mim tem-me trazido esta capacidade de perceber que eu me posso moldar e adaptar às vezes todas necessárias. Por isso, acreditar que pensamentos não são sentenças, eu agora percebo que sim, porque eu posso desconstruí-los. Às sim. vezes até no momento, ou então não.
ele pode até manifestar-se e depois tu teres tempo para poder trabalhá-lo depois e entenderes que isto manifestou-se aqui e eu não consegui não ceder. Sim. Porque há determinadas coisas que tu, ao qual és mais reativo ou ao qual és mais sensível Sim, e que às vezes não consegues não reagir logo. Ninguém vai ser perfeito, não é? Tu vais Nem aprender a viver com as também os psicólogos vozes. continuam a precisar de trabalho, não convém. Mas vais aprendendo a viver com estas vozes de... Sim, eu identifico-me totalmente com o que estás a dizer, porque de facto aquele ruminar que tu usas muito esta expressão, eu acho que identifico muito, porque acho que descreve muito bem literalmente o Sim. ruminar depois das coisas acontecerem, de não ter sido capaz, eu fazia muito isso, devia ter respondido aquilo, porque é que, e muitas, Dá-me sempre a sensação de não ter estado preparada e o de suficiente. certeza que há muitas pessoas que já pensaram, chegam a casa e pensam, bolas, agora é que eu tenho a resposta e não fui capaz de dar. Sim. E o impacto que isso tinha de virar-se contra mim, que era, eu não fui capaz de responder, aquela pessoa, depois nesta linha da competição, saiu a ganhar, porque eu não lhe dei a última resposta e que era o que ela merecia, e eu é que ainda estou mal e vou ainda xingar mais, porque não fui capaz de fazer. E gerir isso, ser consciente de, eu não preciso disso para me matar mais, entre aspas, não é? Para me massacrar mais, eu preciso é de perceber, ok, não fui capaz de responder, certo, passou, que impacto é que aquilo agora vai ter? O que é que me vai acrescentar? Se é isso, vale a pena evoluir? Eu Vale a acho pena avançar? isso é uma conquista imensa. Eu já nem vejo, hoje em dia, agora quando estavas a dar esse exemplo, eu até nem estava a atingir logo o que é que estavas a querer dizer. Porque, para mim, se fosse há uns anos atrás, né, como venho de um registro familiar de muito conflito, as relações estão sempre muito conflituosas, isso para mim fazia sentido. Que era, devia ter respondido isto, ou devia ter dito isto. E vinha para casa a pensar nisso. Agora não. Para mim é mais no sentido de, participei nisto, aí gostava de ter dito isto. Não deixa de ser ruminância na mesma, não é? Não deixa de estar a ruminar na Tu é mesma. que estás a controlar. Mas é totalmente diferente, que é pela positiva, Sim. que é, participei na questão da televisão. Eu gostava de ter falado abertamente mais sobre a questão da menopausa, do ponto de vista físico. Mas depois há todo um conjunto de coisas que faz parte do ser humano, não é? Eu estava nervosa num sítio, numa experiência onde eu nunca tinha estado. Aconteceu a situação de terem puxado um bocado ao sentimento e ter aparecido as minhas irmãs, não é? E a partir daquele momento emotivo, já me foi difícil, tendo em conta que o cérebro depois da quimio fica um bocadinho mais desatento, voltar a ir buscar tudo o que eu queria dizer, não é? E quando sair de lá, saí com aquela sensação do foi giro, foi muito bonito o momento, mas o primeiro pensamento quando saí de lá foi não disse nada de jeito, sabes? Foi preciso depois parar e pensar, pronto, foi o que foi. É o que é, não é? Foi um primeiro caminho, abriu-se uma porta para se falar acerca daquilo que eu acho que é importante neste momento, que é, fala-se um pouco da menopausa precoce, da consequência da doença numa fase tão primária da vida, não é? Dos anos todos que vais viver com as consequências da menopausa e muitas delas ainda não se tem resposta, não é? Porque a incidência da doença agora é numa idade tão diferente da que era anteriormente, mesmo a ciência não tem essas respostas todas. Eu acho que é importante abrir porta a isto, falar sobre sexualidade. E naquele momento eu pensei, podia ter dito, não disse. Não faz mal. Flexibilizar nesse sentido. Agora estava-te a ouvir e não ficar triste com isso. Sim. E ficar na mesma orgulhosa de ter ido, de me ter posto à prova. Ou seja, de ter também não diferente. inviabilizar a experiência por isso não ter acontecido dessa forma. Tá. Eu estava-me a rir porque eu estou a ouvir-te e estava a pensar num exemplo que é altamente fora de tudo o que possa ser profundo e estamos aqui a falar, mas reflete a forma como eu deixei ou trabalho esta consequência das coisas acontecerem e não acontecerem como deviam, mesmo que eu tenha errado. Há uns tempos, quando nós vamos a telheiras, tem que se pagar parquinhos, não é? Eu tenho a aplicação porque é mais fácil, não tenho que andar com moedas, tarará, da EML, e aquilo volta e meia, não sei porquê, deixas de ter a password lá, tens de pôr o e-mail. Ai, que chatice, nunca sei passwords, sou péssima nas passwords. Tinha que ir ao e-mail, já estava atrasada, não pus. Eu nem me lembrei. Cheguei e tinha o carro bloqueado. Não. Liga ao Bruno. Epá, nem sabes, olha, esqueci-me completamente, bloquearam-me o carro. Bem, ele ficou em nervos, não é? Como é que é possível? E eu estava, pois, olha, e a rir-me. E ele só me dizia, mas tu estás-te a rir? Mas como é que tu te estás a rir? E vamos ter que pagar a multa. E vamos... Oh Bruno, mas está bloqueado, não vale a pena. Exato, já está. Depois ainda ficou mais irritado porque os senhores eram do Barreiro, jogavam lá ao pé do Fabril. Olha, ainda por cima ficaste contente e estiveste a rir com os senhores, ao menos tinhas pedido para não pagar a multa, não sei o que.
oh Bruno, já aconteceu, Era o não vale trabalho a dos pena. senhores, coitados. Exato, é isso. Eles até foram simpáticos, eles disseram que podemos pôr só 30 cêntimos, eles assim não bloqueiam ao fim de 2 horas, só ao fim de 2 horas é que vem para bloquear, portanto eles até foram, e ele estava tão irritado, e claro que era razão para isso também, porque é sempre chato. Mas para mim, no estado em que eu, neste momento já, claro, não são todas as situações, mas, e esta ideia das guerras que vou a não comprar, Sim, isso é ótimo. eu pensei, já está, não vale a pena eu estar a massacrar-me, a dizer que. E tudo isto aconteceu porque eu simplesmente não tinha a password logo, não fui ao e-mail buscar e pensei, epá, provavelmente ninguém vai passar aqui. E passaram. Pronto. Não, não valia a pena. O erro era meu, foi o que eu lhe disse. Sim. O erro é meu, fui eu que não fiz, bastava teres posto uma moeda de 50 cêntimos. É verdade, se eu a tivesse, não tinha. Sim, não vale a pena, já Exato. está. E de facto, eu já estou muito nesta fase, porque foi trabalhado, não é? Esta ideia de há coisas que não vale a pena. E eu ia dizer há bocadinho, quando estava a ouvir, lembrei-me que antes disto ser consciente, mesmo para situações mais difíceis, eu comecei a fazer uma coisa, eu acho que por um mecanismo de proteção, porque percebi que a impulsividade levava-me a um lugar onde as pessoas não me entendiam, porque efetivamente eu não me expressava da melhor maneira e eu não queria isso. E então cheguei a dizer muitas vezes no trabalho, até à minha coordenadora: olha, eu vou responder-lhe a isso, mas daqui a 2 dias ou amanhã, está bem? Depois de eu dormir. Uhum. E eu sempre, não sempre, mas há determinadas pessoas, curiosamente as coordenadoras que passaram por mim, eu consegui e fui tendo essa relação com elas de ser capaz de lhes dizer: eu estou a partilhar isto consigo, mas eu não estou capaz de lidar com isto agora. Amanhã talvez falemos disto de outra forma. E normalmente eu depois vou falar de outra forma Uhum. porque já se dormiu sobre o assunto, porque já partilhei normalmente com o Bruno, acaba por ser a primeira pessoa com quem partilho. Ligo muitas vezes à minha mãe, porque são pessoas fora, completamente fora do que é o Uhum. registro que eu estou a viver. Claro que me vão acolher por serem as minhas pessoas, Claro. mas também não são necessariamente pessoas das palmadinhas nas costas, não é? Portanto, são capazes de me dizer certo, mas. E nós pensamos ali um bocadinho. E só o facto de eu estar e poder jogar tudo cá para fora para pessoas que eu sei que não vão ter impacto na situação, porque não vão lá estar, faz com que eu consiga atirar tudo aquilo que seja propositado e despropositado e de então eu consiga reorganizar Exato, o eu meu percebo. pensamento. Portanto, faz com que Mas acho que isso inconscientemente eu fui fazendo isto. é um ato de maturidade gigantesco. O poder dizer, pá, neste momento eu não vou ser capaz de Mas responder. eu nessa altura não tinha noção disso, hoje tenho e hoje faço. Mas sentias como fraqueza. Não, eu fazia porque eu comecei foi a perceber que as pessoas não me entendiam. Uhum. E Ok. então eu, para fugir a esta ideia, claro que aí eu tinha consciência que já estava a passar uma imagem que eu não queria e já tinha ideia de que a imagem ia porque inevitavelmente eu acreditava naquilo que eu estava a fazer e portanto as pessoas acreditavam que eu era aquela pessoa e eu é que não percebia porque é que elas acreditavam nisso. Sim. E quando eu comecei a ter consciência disso, aí sim, com o trabalho da Marisa, não é? Eu comecei a fazer a ter esse mecanismo de forma instintiva. Atenção, porque eu tinha confiança com as pessoas. Claro. De lhes Eu, dizer, uma das eu coisas preciso disto. que eu tinha aqui para falar também é isso, isto implica um trabalho de autoconhecimento grande e eu acho que é isso que estavas a dizer, que é o respeito por ti mesmo passa por ficares atento às tuas próprias necessidades, não Sim, é? E naquele momento percebes que eu quero estar aqui, não quero estar aqui, eu quero ouvir esta conversa, não quero ouvir esta conversa. sim, Isto tem a ver comigo. Para mim passa por muito por eu sou sensível ao ambiente que me rodeia. sim. Sou muito sensível ao ambiente que me rodeia e absorvo muita energia do ambiente que me rodeia, por vezes. Eu percebo isso, mas percebo que não sou capaz de fazer isso dessa forma. Às vezes há ambientes que são com alguma toxicidade, dos Uhum, quais não podes propriamente voltar as costas e que tens que permanecer lá. sim, E então eu tive que adotar estratégias para que não ficasse totalmente refém disso, porque eu sei que aguento 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas depois eu já sei que aquilo já vai estar a fervilhar dentro de sim, mim. E ao início não me era fácil, tipo, dar as costas, porque eu sentia isso como entrar num evitamento. sim, Não, sim, não sentindo isso como uma atitude madura. Agora já não. Agora percebo que está tóxico, está a haver uma conversa com a qual eu não concordo, eu não quero participar, eu não quero dar a minha opinião, sai de cena. sim. Não fico ali, não permaneço.
Eu de antes permanecia e deixava ficar o constrangimento do eu não abrir a boca para que houvesse na mesma marcação de posição do eu não concordo. Ok. Agora eu não faço isso de todo. Já consigo ter o radar mais sensível. Mas isso também é uma. É maduro, obviamente, e é uma capacidade É treino. que eu acho que é mais difícil. É só treino, Sim, é juro-te treino, que é. sim. Eu uso uma. Minha querida mãe que vai ouvir isto. Eu uso uma estratégia que a minha mãe usa muito. As pessoas estão a falar e nós, pois. Só que Pois. eu consigo fazer isso, mas eu não consigo fazendo isso que eu não esteja a pôr para dentro aquilo que estou a ouvir. Ai, não estou. Imagina, Depende das conversas, pois obviamente. é isso, é nesse sentido. Depende do sítio onde me está a tocar. Exatamente. Às vezes, quando eu sei que tenho uma tarefa para desempenhar, por exemplo, ou que vou ter que estar num sítio durante não sei quanto tempo com determinada pessoa, eu penso seriamente se aquilo é para mim ou não. Sim, isto é mais em situações em que eu não me apetece muito, porque aquilo não quero entrar por aí. E se forem Eu acho pessoas de confiança, digo, olha, Eu não eu quero. percebo, mas eu não quero. Exato. Se não forem pessoas de confiança, pois, bem, agora estou aqui a dar os meus truques todos. Uhum. Agora as pessoas vão apanhar quando falarem comigo. Mas pronto. Exato. Estava a pensar mas- exatamente o mesmo. Quando Bad alguém te vir choice. sair, Bad choice. quando alguém te vir sair, Sim, lá olha, vai ela fugir. ela não quer falar sobre isto, ou então Mas não concorda. eu acho que para mim essa é uma das maiores conquistas de todas. Ser perseverante naquilo que eu quero enquanto qualidade. Sim. Qualidade para mim, de Sim, estar sim. comigo. É uma conversa que não me vai acrescentar nada. Eu vou ter que estar aqui a ouvir. Não vou. Posso escolher não estar, posso só sair. Não é indelicado Isso é com verdade, nada nem sim. ninguém. Tens E muita não... razão nisso. Essa para mim foi uma das maiores conquistas. E assumir isso. Que sou efetivamente sensível e às vezes até um bocadinho permeável ao ambiente que me rodeia. Exato, e perceber que filtro é que se vai usar para perceber o que é que Sim. vai ou não passar e ficar, não é? Sim, eu acho que sim, essa para mim tem sido uma conquista. Principalmente no regresso ao trabalho, né? Porque eu tive um ano e meio fora, Sim, ou seja, eu ia com o saco completamente limpo. de repente o que é que vai entrar, não é? Sim, e eu encontro um ambiente ainda pior do que o que deixei, não é? Porque o Covid destabilizou muitas estruturas que já estavam muito enfraquecidas. Sim. E pá, trabalhar no público hoje em dia, para além de perseverante, tem que ser com muita estratégia mental, porque o desgaste emocional e físico Acredito, sim. é gigante. E tens mesmo que estar estruturado. Sim, percebo. Dito isto, eu acho que, e tinha também escrito aqui, e vai ao encontro do que estávamos a falar, de é necessário nós aprendermos a distinguir esses pensamentos, não é? Sim. E a colocá-los no lugar certo, tratando-os exatamente como pensamentos e não como as tais Verdades sentenças, não é? absolutas, não é? E se os transformarmos em sentenças, desculpa, Não faz mal. fazê-lo apenas de forma consciente, ou seja, porque, atenção, há pensamentos que podem ser essas sentenças no sentido em que vão ao encontro da realidade e vão ditar depois o que aquela pessoa fez ou não é? E poderes ser flexível para mudar de opinião. Poderes ser Sabes, para mim isso não flexível é para um- alterar pensamento. Isso não é um assunto para mim tão caro no sentido em que é relativamente fácil para mim fazer isso, Uhum, porque a para mim minha também, postura quando sim. ouço alguém é sempre de considerar, e o meu papel, o meu processo até tem que ser ao contrário, de não considerar Também demasiado eu. ao ponto de anular A aquilo que eu minha estou opinião, a pensar. totalmente, sim. Por isso é que para mim é uma coisa que eu tenho que repetir para mim todos os dias de manhã quando me levanto, que a relação mais sagrada que eu tenho que proteger durante o dia é a minha comigo mesma. E isso para mim é um exercício ativo, que é eu de manhã levanto-me e Isso é agradeço. muito incrível. E digo mesmo para mim, porque eu tenho que me repetir isso, que é a relação mais sagrada que eu tenho que manter durante este dia é a minha comigo mesma. Essa é a relação mais sagrada de todas que eu tenho. É essa a aprendizagem que eu tenho que fazer. Para isso, flexibilizar o meu pensamento, às vezes perante mim, não anular aquilo que eu estou a ouvir, manter-me flexível Sim. para mudar de opinião se assim for, sem problema nenhum, que eu também não tenho dificuldade em fazê-lo, mas não desvalorizar a minha em detrimento da do outro. Pegando uma característica que eu acho que às vezes pode... Eu sou muito agregadora. Eu gosto de, por ser tão sensível a um ambiente, Sim, eu gosto que o ambiente à minha volta seja neutro, seja bom, certo. seja um sítio onde tu gostes de estar. Sim, E às vezes, eu lembro-me que às vezes me fazia muita confusão no trabalho, é que nós tivemos uma chefia muito rígida que achava que seres alegre no trabalho era seres pouco eficiente. Seres alegre no trabalho é sinónimo de não estás a ser produtivo. E até desconstruirmos isso com ela foi sempre na base do não, nós vamos rir-nos, fazer piadas, isso não vai de encontro. Mas eu lembro-me que aquilo foi abafando a alegria que as pessoas tinham. E às tantas era um bando de monos zangados sempre. Isso moldou totalmente aquela equipa.
E isso toldou totalmente aquela equipa. O não poderes ouvir música. E houve uma vez, com muita coragem, numa reunião, que eu falei sobre isso. Que eu nunca vi num sítio onde houvessem tantos adultos com resistência à alegria. E para mim foi uma conquista imensa explicar aquilo, porque era tão difícil estar presente num espaço onde não se pudesse ser feliz. Sim, claro. Onde seres feliz ou alegre Sim, era toldado com pouco profissionalismo. Isso teve muito impacto para mim durante uns tempos. Eu depois conquistei o meu espaço e eu acho que, pelo menos gosto de gritar, que isso modificou um bocadinho a visão nesse sentido. Estás num sítio onde não possas tipo, ser alegre, é duro, não é? Principalmente se isso fizer parte daquilo que são as tuas características de personalidade. Sim, sim. Ainda hoje de manhã, eu ontem fiquei em casa da minha irmã mais nova e eu levantei-me de manhã, tipo, despachei-me às 6 da manhã e ela dizia assim, mas como é que alguém acorda bem disposto? Eu acordo sempre bem disposta, estás a ver? E às vezes pensar que vais para um sítio onde alguém castra isso, não é? Não é por ser por mim, é por ser que aquilo toda a energia que toda a gente vai viver durante aquele dia. Sim, eu acordar bem disposta Eu sou muito naquelas primeiras 2 horas da manhã, não acordo a tirar coisas às pessoas. Não, sim, mas por exemplo, eu consigo respeitar que o teu espaço é esse. Sim. Mas eu acordo genuinamente feliz. Posso Sim, acordar cansada ou feliz não é a palavra, sonolenta, sim, acordo. Sim, certo, mas mas estou bem disposta. não consigo Estou ativa. identificar essa felicidade naquela primeira hora em que acordo e tenho que fazer a gestão do meu acordar. O meu acordar leva algum tempo. Eu aprendi a fazer essa gestão do acordar quando a minha irmã mais nova quando vivíamos juntas, porque eu tinha essa energia toda e conseguia falar de manhã e ela simplesmente não conseguia falar. E então às vezes era difícil porque éramos opostos, né? Tipo, e circular no mesmo espaço durante aquela hora era complexo. Sim. Mas foi trabalhar essa flexibilidade. Mas faz muita confusão se eu não puder estar num ambiente de trabalho em que há a música, a piada, o brincar. Eu sei que no meu tipo de trabalho dificilmente isso não acontece. Assim, se isso acontecer, estamos aqui a criar também muita criança. Imagina, que não infeliz. nós ainda pois, exato. Mas aqui é ainda diferente. assim há pessoas que não. Nunca tive, é verdade. Nunca senti aquela coisa de não brinquem ou não podem estar. Pelo menos não das pessoas que trabalham diretamente, porque nós tens vários graus de chefia, não é? E só aquela chefia em que é a direção e não está presente no dia a dia é a única que pode exigir ou pedir ou achar que brincar ou alegria no trabalho é não estar a trabalhar de forma eficiente. Quem está presente no dia a dia dificilmente Aqui eu acha também que isso acho que dificulta o facto de nós sermos equipas com muita rotatividade, não é? Nós temos vários hospitais englobados num único centro. Eu acho que vocês têm outra coisa, Há uma a grande seriedade e responsabilidade da vossa função. E há uma grande rotatividade, ou seja, tu não conheces toda a gente. Uma coisa é tu seres fixa numa equipa há 11 anos, como eu fui, fixa há 11 anos numa equipa antes de se começar a rodar. E depois quando tu começas a rodar, tipo, as pessoas não se conhecem todas umas às outras, ainda não há nem essa confiança naquilo que eu posso confiar no trabalho que tenho ao meu lado, não é? E eu percebo que é um espaço que se conquista. Sim. Mas sem dúvida nenhuma que para mim a relação mais sagrada que eu hoje privilegio em relação a todas as outras é a minha comigo. E eu sei que às vezes isso não era de toda uma coisa ativa em mim. Eu hoje percebo isso, eu acho que sinto isso, mas não o verbalizo nem materializo ainda dessa forma. Eu digo ainda porque é um objetivo que tenho. Ou seja, é como se eu vivesse em função disso sem que o materializasse. E eu sei que é preciso materializar para que a coisa fique ainda mais A mim ajuda-me a dizê-lo em voz alta. Sim. Que ajuda mesmo, para além de eu achar que intenciona, faz a diferença. Sim. Tu ouves. E faz parte da estratégia, sim. Sim, para mim faz parte da estratégia. Quando verbalizas, sim. Ganha realidade. Eu estava a pensar também que em relação a estes pensamentos, dos pensamentos que nós temos em relação aos outros, que é importante também termos essa noção de não se transformar em sentenças. Porque inevitavelmente as atitudes que outros adultos têm e têm em relação a nós, e no episódio anterior tu falavas nisto, quando eu dizia que foi difícil para mim perceber que havia pessoas que não reagiam bem à minha mudança, porque para mim era uma mudança que era positiva. E como é que outro, ainda que eu possa colocar em causa a relação que tenho, não é? Que se calhar eu achava que era uma relação e era outra, isso também influencia. E o facto da pessoa ter feito isso, eu agora também tenho que ter a capacidade de perceber que a pessoa não é isso. A pessoa está a reagir pelas suas fragilidades, por tudo pelo aquilo sítio de onde vem. Exatamente, e onde está.
E eu hoje já aprendi a fazer outra coisa também, nesse encontro do exemplo que estás a dar. Eu continuo a perceber que talvez eu não queira estar ali e que eu não quero estar ou que eu não me quero continuar a relacionar, mas eu não deixo de perceber as qualidades que a pessoa tem, Sim, nem agradecer aquilo que ela já teve de importância sim, ou aquilo que já fez por mim, embora daqui para a frente eu já não me consiga identificar e que essa pessoa já não faça sentido de tal e qual. permanecer na minha vida. Sim. E eu acho que isso é uma grande conquista, porque eu acho que uma das limitações que tinha ao facto de eu ser agregadora era que depois tinha muita dificuldade no fecho de ciclo. Porque eu acho que há mesmo esta transição, eu acho que faz parte da vida sem haver nenhuma rigidez nesse sentido, que é, há pessoas que entram na tua vida para te ensinar determinadas coisas e que depois passa, e não há Sim. problema, está tudo certo. E eu às vezes tinha muita tendência para continuar a tentar agregar, mesmo quando a situação já estava a ser demonstrada que já não havia essa necessidade. Mas eu também sou essa pessoa, só uma amiga minha é que me trouxe isso já há algum tempo e já várias vezes, dessa ideia de que as pessoas passam E não há e problema. exato, porque provavelmente eu também passei na vida de outras pessoas Tal e e qual. ela não teve esse impacto em mim, eu se calhar tive, para mim aquilo passou e a pessoa se calhar também ficou a pensar nisso. Eu também tinha essa ideia, era para Para sempre, sempre. não é? Sim, E também são acho que não. amizades duradouras, porque eu também as tenho, não é? E Também há há pessoas pessoas que. que vão ficando Sim, e e nós vamos passando. Tenho uma grande amiga minha que é desde do quarto ano, portanto, quer dizer, nós pensarmos, são muitos, muitos anos, minha querida Vera, que passámos imensas fases desde faculdade e relações e sei lá mais o quê, desde períodos em que praticamente não falávamos por causa das circunstâncias e foi ficando. Então, como também os exemplos eram estes, eu o que projetava, não é? A minha expectativa era que todas as outras amizades seriam assim. uhum, Portanto, para mim também foi difícil aceitar, sem criticar a pessoa e sem sim. dizer esta pessoa é isto ou aquilo Sim, sim, e sim, sim, defini-la sim. por isso, de que a pessoa estava de passagem, esteve de passagem, pode voltar, pode não chegar a voltar e está tudo bem. Sim, eu acolho isso com muita tranquilidade. Eu agora já sou capaz de fazer, mas é novo. Eu acolho isso mesmo com muita tranquilidade, porque há uma coisa que eu sinto muito e que às vezes é aí que eu percebo que não vimos ou que não regimos as relações todas de forma igual. Para mim, quando tu fazes parte do meu ciclo seguro, eu não tenho qualquer exigência sobre aquilo que tu queiras fazer da tua vida. Ok. Ou seja, tu podes viver numa cidade diferente da minha. Por exemplo, a minha amiga Rita vive no Fundão. Ok. Sim. Eu, se estou com ela uma vez por ano, é muito. Mas o amor que eu lhe tenho, a amizade que eu lhe nutro, é enorme. E quando estou com ela, sinto que não passou assim tanto tempo. Por isso, há para mim um conceito muito importante que é o qual eu me sigo muito. Para mim, uma relação segura é uma relação onde há espaço para tu teres a tua individualidade e eu ter a minha. Isso não vai alterar de todo o afeto que eu te tenho. Sim. Nós até podemos estar 6 meses sem falar. Isso não vai mudar nada para mim, percebes? Porque tu estás dentro daquele vínculo. É preciso que tu estejas dentro daquele Sim, vínculo. sim, sim, Estou a sim, ser o sim, mais percebo honesta perfeitamente. possível. Isso para mim é uma relação segura. É um espaço onde tu tens espaço para eu ser como sou, tu seres como tu és, tu queres viver as coisas que tu queres viver, eu quero viver as minhas. Às vezes podemos, nessa fase de vida, não nos conseguirmos encontrar nesse ponto e não há problema. Eu não tenho cobrança nem exigência para ti Sim, e também vou esperar que tu não faças o mesmo comigo. sim. Isso para mim é um espaço seguro. A partir do momento em que eu considero que isso é uma relação segura, eu relaxo imenso. Porque para mim é um espaço conquistado. Há uma maturidade de termos chegado até ali. E então eu não tenho cobrança nenhuma. É uma coisa que eu entendo muito mal, que eu reajo muito mal E isso, à cobrança. tu agora verbalizaste tudo aquilo que comecei a fazer, acredito plenamente, não o teria verbalizado de outra forma, tenho plena consciência que é uma coisa recente. Havia Eu, ainda muito aquela cobrança nos dois sentidos, de esta pessoa não esteve comigo, mas esteve com outras, não, que nem problema. sequer são do núcleo, porque é que isto está a acontecer, Ok. onde é que eu estou, qual é que é o meu lugar. Mas aí estás a colocar-te numa posição de validação, não é? Exatamente. Sim, E ter que fazer o exercício de espera aí, mas eu também estive. já fiz isso. Ainda teve que ser Eu consciente. acho que a doença trouxe-me ainda mais esta certeza, que é, eu quero permanecer em espaços onde eu possa estar despida de emoções, nas Sim, minhas emoções. E isso implica que hoje eu posso querer estar, como amanhã pode não dar,
ou posso não estar em estado emocional que dê para estar. Sim. E eu não tenho que estar constrangida sobre se isso te vai O que para mim fragilizar. também é uma novidade, é uma coisa relativamente recente. Esta ideia de eu não vou, posso até ter as coisas combinadas, mas se eu naquele dia não estou bem, mas eu não faço isto com todos os grupos. Pois não, também não. Eu sou capaz de Ser dizer, vulnerável também é ter desculpem, essa inteligência emocional, não é? pois, Saber onde é é que podes verdade, sim, vulnerabilizar. sim, é verdade. E desculpem, eu não me sinto capaz, preciso de hoje, neste dia, não fazer nada, portanto eu não vou àquele compromisso que nós tínhamos Sim, combinado. eu levo esses compromissos também muito a sério e foi uma construção. Porque para mim, uma amizade verdadeira é um espaço seguro, é isso mesmo. É um espaço que uma verdadeira conexão, há espaço para haver uma ruptura, há Sim, espaço para haver uma reconstrução em cima de uma coisa que já não está a resultar. Há espaço para haver uma conversa franca, com sim, verdade, há espaço para poderes trocar uma ideia com a maturidade com que já tens, sem ser preciso te zangares. sim. Às E vezes até sem que pode haja acontecer. julgamento também, não é? Sim, é um espaço mesmo seguro. Para mim, um espaço seguro é isso, é onde eu posso estar e dizer: olha, isto fragilizou-me. E a pessoa poder dizer o que é que ela sentiu. E nós podemos falar sobre isso. Não é aquela coisa da zanga. É um espaço que para mim é pouco confortável. Sim, Não quero dizer que isso não possa acontecer. As minhas relações mais seguras foram sempre sítios onde houve espaço para haver reconstrução ao longo destes anos todos, não é? Até porque somos pessoas diferentes e fomos valorizando coisas diferentes. E eu cada vez respeito mais esses espaços seguros. sim. E às vezes apetece-me estar só, Eu na presença dessa pessoa de uma forma individual, sim, ou às vezes na presença de um grupo, não me sim, apetece sim. estar sempre. Eu ia dizer que hoje eu reconheço isso como sendo aquelas relações seguras que eu tenho hoje e que eu sei que são seguras também por causa disso. Sim, Porque as que tinha, outras que tinha, eu não me sentia segura. Eram relações que vinham de há muito tempo e que eu pensava, isto vem de há tanto tempo, tem que continuar assim, porque a expectativa que eu tenho desta relação é esta, e o que eu estou a dar, a interpretação que eu estou a fazer é esta, uhum, mas o que eu recebia não era isso. E eu sempre coloquei neste lado de vou compreender, compreender ao ponto de desvalorizar aquilo que eu estava a sentir. uhum, E tinha depois pessoas como a Bruna a dizer-me: Isso não é normal, não pode acontecer. uhum. Tu não podes estar a fazer isso. Não, mas eu tenho que compreender as pessoas. Tens que compreender as pessoas, mas isso não pode ser o anular-te Uhum. a essas pessoas. Pois ele também tem o outro lado de acaba já com isso É e mais vá. radical. Uhum. Sobre, vá, também não pode ser assim, isso não é bom para mim. Mas eu hoje percebo isso. E relações, se calhar, que para mim hoje são mais seguras, intencionais, acolhedoras e próximas, sem ser esta proximidade do diário, não é? Esta proximidade de eu sentir-me próximo de alguém e confortável com alguém, são relações que sofreram aqui uma Transformação. quebra grande, não só porque eu entretanto me dei de outra maneira, mas porque eu deixei de estar vinculada àquelas que eu achava que tinham que ser para a vida, Uhum. porque vinham desde aquele tempo, então tinha que ser assim. E agora estou muito mais próxima de pessoas que eu não estava assim há tanto tempo, ou que tive aqui, apesar de as conhecer há mais tempo, acabei por ter uma quebra muito grande ao ponto de não saber nada delas, exatamente por isso, porque percebi onde é que estava a segurança e onde é que estava o acolhimento e o conforto. Ok, é aqui que está, é aqui que eu quero estar. E o resto eu deixei seguir, sem esta ideia Se do peso. de julgamento, Sim, de também. foi assim, agora nunca mais. Não, é Não. só deixar seguir, porque se a pessoa quiser também vai procurar, e se procurar eu também estou aqui, também vou conseguir sentir o que é que eu quero ou não. Aham. E vamos ser sinceros, pelo menos da minha parte, Sim. serei sempre sincera em relação a isso. As outras que se aproximaram e que de facto foi confortável. E também esta ideia de manter isso, porque me é confortável, de não estar preocupada em chegar a todo o lado e estar em todo o lado à mesma, porque tem é que se durar e ter imensos amigos, não é isso. É Sim. ser confortável aqui desta forma e não vou estar com todos, e mesmo estes que são altamente confortáveis, eu vou estar umas vezes e outras vezes eu não vou Eu estar também. capaz, mas eu sei que eles também vão entender da mesma maneira que eu entendo. Sim, sim, sim. Eu acho que essa é para mim é a maior segurança, é poder não estar e isso não ter impacto na relação. Tudo bem que a relação é intencional, não é? Claro, Tem que haver essa reciprocidade, mas é um espaço para eu poder dizer que não, sem ter que haver essa explicação. E isso para mim é uma relação segura. A partir do momento em que eu te coloco num espaço que para mim é uma relação segura, a partir é isto que está em cima da sim, mesa. Mas pronto, nem toda a gente se sente confortável nesse sentido. certo, e é válido. Sim? Ok. Boa. É isso! Então, em relação aos pensamentos não são sentenças, acho que, para além de depender muito do contexto de onde vens, né, depende da relação que tu queres criar contigo. Porque é fácil, se não quiseres manter uma relação ativa contigo e intencional contigo,
que vivas à mercê daquilo que os teus pensamentos controlam ou não. Sim, e se não for. Acerca das crenças que tu vais criando em Sim. relação E se não for cada vez mais consciente, é muito fácil que esses pensamentos se tornem sentenças e essas sentenças são altamente perigosas porque podem ser distorcidas, não é? Daquilo que é a realidade e podem toldar e moldar por completo aquilo que é o comportamento, aquilo que é a noção que eu tenho do outro e, naturalmente, a forma como eu vou agir e a vida é muito sobre o mais outro e sobre o triste, mim. não é? Então não é? Claro que sim. E é muito menos E alegre. limitadora, Muito limitador. não é? E dás um espaço enorme à sabotagem. Não é? Claro, estás a deixar tudo ao, vou dizer assim, ao Deus dará, não é? Sim. A expressão que se usa. E entrega ao universo e pronto. Quanto mais consciente for, Mais responsável és, não é? Mais Sim. de tomar de forma consciente. tal e qual. É Muito isso bem. mesmo. Então, sigam-nos nas redes sociais. Estrelinhas, sininhos, Sininho. Spotify, Applecast. Applecast. Ai, Surpresas em breve. sim, vamos ver qual é que é a próxima plataforma. Vamos esforçar. Mas sim, estamos a trabalhar para isso porque achamos que faz sentido. Comentários, mensagens, e-mail. Feedback, e-mail. Façam isso, por favor, tal e qual como têm feito. Obrigada a todas Obrigada as pessoas. por tudo, E por que todas as mensagens. consistentemente continuam a fazer partilhas e não só públicas, mas também privadas, no sentido de partilharem aquilo que sentiram durante os episódios. e de uma isso forma é a muito parte genuína, mais- não é? Muito honesta. Muito, essa para mim é a minha parte preferida. Obrigada por isso, que nós depois também partilhamos uma com a outra Sim. e faz mesmo toda a diferença. É muito, muito bom. Obrigada por isso tudo. Beijinhos. Beijinho grande. Adeus. Até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio. E diga-nos. Se pode Ah, não pode. ser travia. Beijinhos. Beijinhos. Estava a esquecer dessa parte. Pronto, agora fui eu que dei o mote. Pois foi, gostei Nós muito. fazemos isto neste ping-pong. Foi muito bom.